Seu espelho, aquele objeto cotidiano que você olha todas as manhãs, pode se tornar um portal para a abundância, infinito. Sabe como? Não estou falando de superstições ou rituais estranhos, mas de um segredo que permaneceu oculto por mais de um século. Um segredo tão simples que muitos ignorariam, mas tão poderoso que aqueles que aplicaram isso viram suas vidas financeiras mudar em questão de dias. Tudo se resume a uma palavra tão direta e poderosa que transforma seu reflexo em um imã para a riqueza. Não são frases longas, não é repetir o que eu quero ou preciso, porque essas palavras só reforçam a falta. É uma palavra proibida que Florence Scovel Shinn ensinou seus alunos na década de 1920 e que as elites espirituais preferiram silenciar porque sabiam que ele era capaz de colocar o poder da criação nas mãos de pessoas comuns. Pense por um momento. E se a chave nunca foi desejar, mas sim receber? E se o seu espelho, ao refletir o seu olhar, poderia gravar diretamente no seu subconsciente a certeza de que você já é dono da abundância que tanto você persegue? A ciência moderna confirma isso. Toda vez que você se olha no espelho, seu cérebro ativa redes neurais que conectam sua identidade com o que você observa. Agora imagine o que acontece quando, naquele momento preciso, em que você coloca a palavra certa na sua frente. Fique, porque em alguns próximos minutos vou revelar a você o que é essa palavra e como usá-la, em um ritual simples de apenas 17 segundos por dia. E por que aqueles que o praticam com fé, eles viram heranças inesperadas, oportunidades de trabalho impossíveis e somas de dinheiro chegando às suas mãos? Como se o universo lhes tivesse dado uma chave secreta. Prepare-se e inscreva-se, porque o que você está prestes a descobrir pode transformar seu espelho na porta para sua nova realidade próspera. Vamos começar. Primeiro passo. O espelho como um portal oculto. O espelho, aquele objeto cotidiano diante do qual você escova os dentes, você arruma o cabelo. Isso significa que você não está simplesmente diante de um cristal que reflete sua imagem, mas diante de um altar pessoal, onde você pode semear decretos. Isso significa que cada vez que você olha para o seu reflexo e fala uma palavra de poder, você está registrando um contrato invisível com seu subconsciente e, por extensão, com o universo. O espelho se torna um testemunha e, ao mesmo tempo, um amplificador de sua intenção. Pense nisso. Toda vez que no passado você se olhava no espelho e dizia silenciosamente frases como "não consigo", "não sou o suficiente" ou "não tenho", você também estava programando sua mente. Você estava fazendo isso sem saber, reforçando padrões de carência que então se refletiam em sua realidade. Agora você entende que o mesmo mecanismo pode ser revertido. Se um espelho foi até agora um cúmplice do seu diálogo interno negativo, também pode se tornar a porta de entrada para a sua nova abundância. A chave é tratá-la com respeito, como os antigos faziam, como ensinava Florence. Não se trata de colar nenhuma palavra ao acaso, mas a palavra certa, aquela palavra que não pede, não implora, não desejas, mas afirma com autoridade absoluta: eu recebo. Porque ao dizer eu recebo, você não está mais esperando que a abundância chegue em um dia incerto. Você está reconhecendo que já recebeu. Ela é sua e o universo só precisa manifestá-la no plano visível. O espelho não é um ornamento ou um simples objeto prático. É um portal que reflete sua identidade e, ao mesmo tempo, a molda. Cada olhar é uma oportunidade para escolher quem você é. O que pede ou o que recebe, o que teme ou o que comanda, o que se sente carente ou o que se reconhece herdeiro da abundância infinita. Florença compreendeu que toda mudança financeira começa dentro de você.
E o espelho é a ferramenta perfeita para falar com aquela parte de você que decide seu destino, seu subconsciente. Se até agora você usou apenas para consertar sua aparência externa, chegou a hora de usá-la para embelezar seu interior, para gravar a certeza de que o dinheiro já está fluindo para você, que sua abundância não depende de sorte ou de esforço cego, mas da autoridade com a qual você escolhe falar consigo mesmo diante do seu próprio reflexo. O espelho é o altar silencioso, onde seu destino financeiro é forjado. A pergunta é: que palavra você vai gravar nele? Segundo passo: a descoberta de Florence Scovel Shinn. Florence Scovel Shinn não era uma mulher comum para a época. Na década de 1920, quando a maioria das mulheres mal tinha voz na esfera pública, ela ascendeu como professora espiritual e escritora visionária. Sua busca não era acadêmica ou institucional, era pessoal, quase desesperadora. Depois de enfrentar um divórcio doloroso e cair na ruína financeira, Florence decidiu que devia haver um segredo que explicasse por que algumas pessoas, mesmo em meio a crises, pareciam viver em abundância, enquanto outras estavam presos em um estado de privação. Esse foi o ponto de partida para sua descoberta mais revolucionária. Dedicou-se à pesquisa de textos sagrados de diferentes tradições: a Bíblia, as sutras orientais, escritos cabalísticos, ensinamentos sufis e até papiros egípcios. Durante anos, ele observava obsessivamente, comparando frases, símbolos e decretos. Ela queria encontrar a raiz comum do que todas as culturas antigas sugeriam, que a palavra não é apenas comunicação, mas a criação. E foi nessa encruzilhada que surgiu uma revelação que mudaria tudo. Não basta pedir ou desejar. O que ativa o poder invisível é receber. O surpreendente é que Florence não chegou a essa conclusão por meio de uma teoria fria, mas através de uma experiência íntima. Uma noite, segundo seus diários relatam, ela sentiu um impulso estranho. Em meio ao seu desespero, ela se levantou, pegou uma moeda e a segurou em frente ao espelho da penteadeira. E em vez de pedir mais dinheiro, ele disse com voz firme: "Eu recebo." A única palavra produziu nela uma calma imediata, uma certeza inexplicável de que o que ela havia dito já estava a caminho. Era como se ele tivesse virado a chave de um cofre invisível. Intrigada, ela repetiu o experimento no dia seguinte e no seguinte, até que começou a notar algo curioso. Pequeno rendimento inesperado, presentes inesperados, dívidas que pareciam se resolver sem esforço. Foi então que ela percebeu que havia encontrado a palavra de poder que as antigas tradições haviam escondido depois de símbolos e parábolas. Recebo. Por que essa palavra era tão diferente das outras como eu quero ou preciso? Porque eu quero envia ao universo uma mensagem de falta. Ainda não tenho. Preciso pedir o oposto do que você quer. Reforça a ideia de que algo está faltando. Mas receber muda completamente a identidade. Não é a linguagem do mendigo que espera, é a declaração do herdeiro que já possui. É uma palavra que transfere o desejo para o presente e o transforma em uma realidade interna que manifesta-se lá fora. Florence entendeu que esta palavra tinha um poder tão perturbador que poderia assustar aqueles que dominavam o conhecimento espiritual em silêncio. E assim foi. Em suas palestras privadas, alguns dos seus contemporâneos acusavam-na de ser imprudente, até mesmo de bruxaria. Como ela poderia ensinar às pessoas comuns que elas tinham um poder de receber diretamente do universo, sem intermediários, sem sacerdotes, sem hierarquias? Para as elites religiosas e espirituais, esta descoberta foi perigosa, porque empoderou o indivíduo de uma forma nunca vista antes. Não era um dogma, mas um método. Qualquer um poderia provar isso. Tudo o que eles tinham que fazer era olhar para o próprio reflexo e acusar o recebimento
para começar a mudar a programação de sua mente. Era tão simples que parecia subversivo. E era, porque é um segredo escondido atrás de palavras complexas, rituais intermináveis ou sistemas hierárquicos, mantém as pessoas dependentes. Mas um segredo que se resume a uma palavra compreendida e vivida, esse segredo liberta. As anotações de Florence mostram que ela foi ridicularizada e rejeitada por muitos de seus colegas. Mas ela afirma. Ele disse: a abundância não depende de pedir ao céu, mas de reconhecer-se como seu herdeiro, aqui e agora. E essa era a essência do recebimento, um ato de identidade, não de súplica. Pense no que isso significava em 1925, em uma sociedade marcada pela desigualdade e no início da Grande Depressão. Ensinar que um espelho e uma palavra poderiam mudar sua realidade era dinamite nas estruturas de poder baseadas no medo e na escassez. É por isso que muitos tentaram silenciá-la. Mas aqueles que ouviram e aplicaram seus ensinamentos começaram a experimentar resultados surpreendentemente concretos que não podiam mais ignorar. Dívidas canceladas, empregos surgindo do nada, heranças inesperadas, oportunidades financeiras impossíveis de explicar. Em suma, a descoberta de Florence não foi apenas a descoberta de uma palavra mágica, era resgatar a verdade mais antiga, que o poder de criar abundância está dentro de você e que o universo responde não à sua súplica, mas ao seu comando. Portanto, eu recebo foi considerado perigoso, porque colocava o poder nas mãos de qualquer um que ousasse falar com fé diante de seus próprios reflexos. Esse é o segredo que ela nos deixou, e esse é o segredo que você pode fazer hoje, começar a usar, sabendo que não há barreiras maiores do que as palavras que você escolhe repetir. Porque o que você diz diante do espelho, você não apenas ouve, seu subconsciente ouve e obedece. O universo. Terceiro passo, a palavra proibida. Recibo. Se você observar atentamente a linguagem cotidiana, descobrirá algo perturbador. A maioria das pessoas fala de um lugar de carência, com expressões como eu quero ter mais dinheiro, preciso fazê-lo durar, estou procurando uma oportunidade. Parecem frases simples, mas na realidade são decretos encobertos. Cada um deles envia uma mensagem direta para o subconsciente. Eu ainda não a tenho. E o subconsciente, obedientemente e literalmente, repete essa experiência uma e outra vez na vida da pessoa que as pronuncia. Florence Scovel Shinn compreendeu isso claramente. Em seus ensinamentos, ela insistiu em que as palavras não são ornamentos do pensamento, mas moldes criativos. O que você declara com emoção, seja ela positiva ou negativa, se torna uma semente no solo da sua mente. Se essa semente for desejada, o que crescerá? Será uma árvore de espera sem fim. Se a semente for necessária, o que germina é mais carente, mas se você plantar a palavra certa, a colheita muda em suas raízes e para ela a palavra mais poderosa era recebimento. Por que essa palavra tem um efeito tão radical? Porque ela desloca sua identidade. Dizer eu quero coloca você na posição de alguém que persegue algo distante. Dizer necessito o vincula ao papel de alguém que carece. Por outro lado, quando você afirma o recebimento, você se posiciona como um herdeiro, não como um mendigo. Você está declarando que o que você deseja já está disponível e você a aceita agora. É uma palavra que não implora, ela ordena, que não espere, haja. Imagine duas cenas. No primeiro, alguém fica em frente a uma porta fechada e diz: eu quero entrar, preciso que me deixem entrar, estou esperando a chave. No segundo, outra pessoa chega firme, gira a chave que tem em sua mão e diz:
Eu recebo o que está dentro porque me pertence. Qual dos dois tem acesso? O segundo, porque não atua a partir da falta, mas de certeza. É assim que essa palavra funciona. Ela abre portas porque declara que você já tem a chave. O curioso é que aqueles que são mais bem-sucedidos financeiros tiveram, mesmo sem conhecer Florença, usaram esse princípio. Interpretará que você já obteve o que foi declarado e ajustará pensamentos e comportamentos para se alinhar a essa nova realidade. Isso explica porque aqueles que praticam a palavra recibo em frente ao espelho, eles começam a vivenciar sinais concretos. Rendas inesperadas, oportunidades de emprego que aparecem de repente, presentes inesperados ou dívidas que são aliviadas. Estes não são milagres isolados, mas sim reflexo de um subconsciente que muda sua programação e passa a atrair situações condizentes com sua identidade de quem recebe. O poder de receber também reside no fato de que não se limita ao dinheiro. Ele muda sua posição sobre tudo na vida. Você não é mais alguém que busca o amor, você é alguém que atrai e recebe. Você não é alguém que espera por validação, você é alguém que reconhece isso como parte de si mesmo. Nesse sentido, é uma palavra que transforma não apenas sua relação com o dinheiro, mas sua relação com o mundo. As elites espirituais da época de Florença consideravam perigoso espalhar esta palavra precisamente porque devolve o poder às mãos das pessoas comuns. Se alguém pudesse olhar no espelho, dizer "eu recebo" e começar a reprogramar sua mente sem sacerdote, sem rituais complexos e sem hierarquias, então toda uma estrutura de dependência espiritual entrou em colapso. E essa independência sempre foi vista como uma ameaça para aqueles que buscam o controle. Você pode estar se perguntando, e se eu disser, eu recebo, mas não acredito? No início, você sentirá resistência porque sua mente foi treinada durante anos na linguagem do querer e da necessidade. Essa atrição é normal, mas a repetição diária, especialmente em frente ao espelho, gradualmente corrói as antigas crenças. Cada vez que você diz eu recebo com intenção, você está enfraquecendo a programação da falta. Até que chegue o dia em que você não mais o diga como um exercício, mas como uma verdade natural. E é aí que o fluxo da abundância é claramente ativado. Concluindo, a palavra recibo é muito mais que uma declaração. É uma ordem que muda sua identidade interna. É a fronteira entre viver como alguém que espera e viver como alguém que herda. Florença sabia disso em sua época, e hoje você tem a oportunidade de aplicar isso. Porque quando você fala em recibo, você não está falando apenas de dinheiro, você está falando do seu subconsciente e através dele para todo o universo. E ambos obedecem. Quarto passo: o ritual secreto do espelho. Até agora entendemos o poder da palavra recibo e como ela muda a identidade interna da pessoa que a pronuncia. Mas a questão principal é como aplicar esse conhecimento de forma prática para que ele deixe de ser apenas uma ideia, abstrato, e se tornar uma experiência real. Florence Scovel Shinn, ele projetou um método tão simples que parece incrível que funcione, mas tão preciso que os resultados surpreendem até os mais céticos. O ritual do espelho. A lógica por trás deste método é claro. Cada vez que você se olha no espelho, seus olhos agem como uma ponte entre sua mente consciente e seu subconsciente. Não é coincidência que, em todas as culturas antigas, consideravam espelhos ou superfícies reflexivas como tal. Os egípcios usavam espelhos de obsidiana em seus templos. Os gregos acreditavam que seu reflexo revelava a alma. E nas tradições orientais, o espelho era usado como uma ferramenta para introspecção espiritual. Florence entendeu que se você combinasse essa força natural de reflexão com a palavra de poder certa, o efeito seria imediato e profundo. O ritual consiste em algo aparentemente simples: escrever a palavra recibo em um pedaço de papel, em letras claras, de preferência em tinta preta ou azul, e cole-o no centro do espelho, bem na altura dos olhos. Esse detalhe não é arbitrário. Ao colocar a palavra naquele ponto, toda vez que você a olhar, você verá seu próprio olhar refletido junto com a ordem. É assim que o seu cérebro começa a associar sua identidade a essa afirmação. Não é um pensamento passageiro. É um selo
que entra direto para o subconsciente. O próximo passo é a prática diária. Todas as manhãs, antes de qualquer outra atividade, fique em frente ao espelho. Respire fundo, olhe em seus próprios olhos e diga em voz alta: eu recebo toda a abundância que o universo tem para mim hoje. Não diga isso rapidamente ou como alguém que repete uma frase aprendida. Diga-o calmamente, com convicção, como se cada palavra fosse uma ordem gravada em pedra. Mantenha o olhar fixo por 17 segundos exatos. Por que 17 segundos? Florence sentiu que era o tempo necessário que um pensamento fique gravado no subconsciente como uma imagem estável. A neurociência moderna confirma isso. Após aproximadamente 15 a 20 segundos de atenção concentrada, o cérebro começa a gerar novas conexões neurais. Ou seja, manter o olhar e a palavra que breve momento não é um capricho. É a diferença entre uma fantasia passageira e uma nova programação mental. Durante esses 17 segundos, não é suficiente dizer recibo. Você deve senti-lo. Seu espelho, aquele objeto cotidiano que você olha todas as manhãs, pode se tornar um portal para a abundância. Infinito. Sabe como? Não estou falando de superstições ou rituais estranhos, mas de um segredo que permaneceu oculto por mais de um século. Um segredo tão simples que muitos ignorariam, mas tão poderoso que aqueles que aplicaram isso viram suas vidas financeiras mudarem em questão de dias. Tudo se resume a uma palavra tão direta e poderosa que transforma seu reflexo em um ímã para a riqueza. Não são frases longas, não é repetir o que eu quero ou preciso, porque essas palavras só reforçam a falta. É uma palavra proibida que Florence Scovel Shinn ensinou seus alunos na década de 1920 e que as elites espirituais preferiram silenciar porque sabiam que ele era capaz de colocar o poder da criação nas mãos de pessoas comuns. Pense por um momento. E se a chave nunca foi desejar, mas receber? E se o seu espelho, ao refletir o seu olhar, poderia gravar diretamente no seu subconsciente a certeza de que você já é dono da abundância que tanto Imagine como seria seu dia se isso já estivesse acontecendo. A abundância já estava fluindo. Visualize o dinheiro chegando de maneiras inesperadas, contas pagas com facilidade. As oportunidades estão batendo à sua porta. Você não precisa criar um filme inteiro na sua cabeça. Basta evocar o sentimento de gratidão antecipada, como se você já a tivesse recebido. Essa emoção é o que carrega a palavra de energia. Um detalhe crucial do ritual é o sorriso leve. Florence ensinou que o subconsciente responde a símbolos emocionais. Um sorriso, mesmo que suave, envia um sinal à sua mente interior de que o que você está declarando é seguro e desejável. Se você repetisse o recebimento com uma cara tensa ou descrente, o efeito seria menor. O sorriso transforma o ato em uma ordem imbuído de confiança. Agora, o mais poderoso deste ritual não é a sua complexidade, mas na sua consistência. Fazer isso um dia e esquecer não muda nada, mas repetir todas as manhãs por uma semana começa a reconfigurar os padrões mentais. 2 semanas depois, muitas pessoas relatam coincidências estranhas. Dinheiro encontrado, dívidas reduzidas inesperadamente, propostas de trabalho aparecem. Aos 21 dias, que é o tempo que os psicólogos indicam como necessário formar um novo hábito, o cérebro já aceitou o recebimento como uma instrução normal. E quando algo se torna normal na sua mente, torna-se inevitável na sua vida. Há quem sinta resistência no início. Diante do espelho, a voz interior sussurra: "Isso é ridículo, não vai funcionar." Essa é a velha programação tentando sobreviver. É exatamente por isso que o espelho é tão poderoso. Ele força você a confrontar essa voz enquanto olha em seus próprios olhos. E quanto mais você repete, recebo, com firmeza, a dúvida enfraquece até desaparecer. O que resta é uma certeza silenciosa. Aquela sensação inabalável de que algo novo já começou.
O espelho também funciona como um lembrete constante. Toda vez que você entra no banheiro e vê a palavra recebo colada no vidro, sua mente se lembra da ordem. Mesmo que você não faça o ritual completo naquele momento, a mensagem se infiltrará no seu subconsciente como um eco permanente. É como ter um ímã invisível à sua frente todos os dias. É importante ressaltar que este ritual não é um amuleto mágico. Não se trata apenas de juntar uma palavra e sentar e esperar que a sorte caia do céu. O verdadeiro poder está na transformação interna que gera. Muda a maneira como você pensa, fala e se sente em relação ao dinheiro. E essa transformação interna começa a se refletir em suas decisões, em seu modo de se relacionar com os outros, nas oportunidades que você é capaz de perceber e aproveitar. O dinheiro que vem não é produto do acaso, mas porque você se tornou alguém que o recebe sem resistência. Florence insistiu que este método deveria ser praticado em silêncio, na intimidade, como um pacto segredo consigo mesmo e com o universo. Cada repetição é como assinar um contrato invisível onde você confirma que deixa de ser alguém que espera e se torna alguém que recebe. Concluindo, o ritual do espelho é uma prática simples, mas transformadora. Escreva um recibo, colhe-o no espelho, olhe-se nos olhos e declare com fé. Por 17 segundos parece um gesto mínimo, mas na realidade é uma reprogramação profunda. É o início de um novo diálogo com o seu subconsciente e o universo. E se você se perseverar, logo descobrirá que o que começou como uma palavra em um pedaço de papel torna-se abundância tangível em sua vida. Quinto passo, a regra do silêncio. Se o espelho e a palavra recibo são a força motriz do ritual, o silêncio é o escudo que o protege. Florence Scovel Shinn foi muito enfática neste ponto. Você nunca deve contar a ninguém o que você está fazendo. Pode parecer exagerado, até desnecessário, mas por trás deste aviso existe uma lógica profunda, tanto espiritual como psicológica, que explica por que o silêncio é a chave que garante resultados. Pense desta forma: quando você assa um bolo, sabe que você não pode abrir o forno a cada 5 minutos para mostrar a alguém como está indo. Se fizer isso, o ar frio interrompe o processo de cozimento e estraga o resultado. O mesmo acontece com este ritual. A intenção é como um bolo em construção. Requer calor, concentração e tempo. Toda vez que você fala dela, você deixa entrar ar frio na forma de dúvidas, comentários, julgamentos, ou mesmo energias estrangeiras que interrompem o processo. Florence documentou casos em que pessoas estavam prestes a receber manifestações extraordinárias, mas ao contar a alguém sobre isso, a energia dispersou-se e tudo desapareceu. Um exemplo bem conhecido foi um dos seus alunos, que depois de praticar o ritual do espelho por dias, começaram a receber sinais claros, oportunidades de emprego, chamadas inesperadas e sonhos revelador. No entanto, como se emocionou, ela contou à sua melhor amiga. A amiga, com boas intenções, riu e disse: "Não seja ingênuo, isso é pura sugestão." Essa frase foi o suficiente para semear dúvidas em sua mente, e na semana seguinte, todo o processo parou. A oportunidade desapareceu, como se nunca tivesse existido. Por que isso acontece? Porque o subconsciente é extremamente sensível à sugestão. Se você está treinando com a palavra recibo, mas alguém próximo a você introduz um comentário contrário, sua mente começa a duvidar, e a dúvida é como uma borracha que apaga as ordens que você escreveu. Florence a chamava de pecado contra o espírito da manifestação, assinando um contrato com a sua palavra e depois quebrando com a dúvida. Silêncio. Então, não é apenas um capricho, é a maneira de manter a energia que você está investindo. Cada vez que você permanece em silêncio, você está selando seu pacto com o universo.
Manter silêncio não significa medo ou segredo egoísta, significa respeito pelo processo. Ao proteger sua prática de olhares externos, você dá a ela a oportunidade de amadurecer sem interferências. A psicologia também corrobora este ensinamento. Estudos modernos mostram que quando compartilhamos demais nossos objetivos, o cérebro libera dopamina, como se já tivéssemos alcançado o objetivo. Essa falsa sensação de realização reduz a motivação e enfraquece o comprometimento interno. Ou seja, ao dizer o que você faz, sua mente é enganada e relaxa, perdendo a força necessária para sustentar a prática. Manter silêncio, por outro lado, preserva a tensão criativa que impulsiona o subconsciente a agir. Florence comparou esse processo a como plantar uma semente. Se você planta uma semente no solo e depois desenterra ela todos os dias para mostrar aos outros que você já plantou, nunca vai crescer. Precisa de escuridão, silêncio e tempo para germinar. Agora, o ficar em mesmo silêncio acontece não com a significa palavra. se conter ou viver com medo de deixar que os outros o descubram. Significa escolher conscientemente o espaço onde a sua intenção floresce. Se alguém perguntar o que é aquele papel no seu espelho, você pode responder algo simples como: é um lembrete pessoal. Você não precisa se explicar ou se justificar. O poder está na simplicidade com que você protege seu processo. Esta prática, os antigos sábios já conheciam esta lei. Nos mistérios egípcios, nos rituais hebraicos e nas tradições orientais, os iniciados sempre recebiam o mesmo princípio. Não revele sua palavra de poder a ninguém. O som perde seu poder quando compartilhar prematuramente. Florence herdou esta sabedoria e a traduziu em um método moderno que qualquer um pode aplicá-lo em casa. Em conclusão, a regra do silêncio não é um detalhe menor. É a garantia de que seu trabalho interior não se desvia nem enfraquece. Cada palavra que você fala diante do espelho, ele permanece com você, protegido de dúvidas externas e desgastes desnecessários. Assim, o ritual mantém sua pureza e se torna um canal limpo para a abundância. Quando você permanecer em silêncio, não está escondendo nada. Você está protegendo o que é sagrado. Você está mostrando ao universo que você valorize tanto esse processo que não o exponha a críticas ou ridículo. E esta fidelidade silenciosa, repetida dia após dia, se transforma em resultados visíveis, porque o que é cultivado em segredo floresce fortemente na luz. Sexto passo: casos reais chocantes. Seria inútil falar sobre o poder de uma palavra e ritual se não houvesse evidências concretas do que isso pode fazer com a vida das pessoas. Florence Scovel Shinn era uma mulher prática. Ela não apenas ensinava teorias espirituais, mas também documentava resultados. E o que ela e seus alunos viram ao longo dos anos foram manifestações tão marcantes que, ainda hoje, parecem desafiar a lógica. Um dos casos mais memoráveis é o de Sarah M., uma garçonete em Detroit. Vivia com o suficiente para alimentar seus filhos. Certa manhã, desesperada, mas pronta para tentar algo diferente, ela colou a palavra recibo no espelho e começou a praticar o ritual. Ao longo da semana, repetia sua frase em frente ao espelho, silenciosamente e com disciplina. Na sexta-feira da mesma semana, um cliente, regular, um empresário que, mal a conhecia, deixou uma gorjeta de $1.000 em sua mesa, acompanhada de um bilhete, que dizia: para o seu novo começo. Mais tarde, Sarah soube que esse homem teve um sonho na noite anterior, em que ajudaria alguém que estava começando do zero. Coincidência. Florence disse que coincidências não existem, apenas a resposta do universo a uma ordem clara. Outro caso é o de Miguel R., um carpinteiro que estava sem trabalho há 6 meses e, aborta de perder seu ofício, colou a palavra oportunidade, mas foi contratado para um projeto de restauração de grande valor. Emprego. Enviei currículos, pedi recomendações e pesquisei sem sucesso. Um dia,
Ele ouviu o ensinamento de Florence sobre a palavra recibo e decidiu aplicá-lo. Ele fez o ritual 3 dias seguidos. Embora no início se sentisse ridículo falando com o espelho, no 4º dia, enquanto tomava café da manhã, ele recebeu uma ligação inesperada. Uma empresa precisava de um gerente para uma nova oficina de carpintaria e eles tinham encontrado seu currículo por acaso em um arquivo antigo. Ele não só conseguiu o emprego, como o salário era o dobro do que ele ganhava no emprego anterior. E o mais estranho, a posição tinha sido criada especificamente para ele porque sua experiência correspondia exatamente com o que procuravam. A história de Lindate é igualmente poderosa. Ela estava passando por um divórcio doloroso. E além da tristeza, ela teve que enfrentar a incerteza econômica. Uma amiga lhe contou sobre o ritual do espelho e ela decidiu experimentá-lo. A palavra pegou o recibo no centro do espelho e durante uma semana ela repetiu isso todas as manhãs com lágrimas nos olhos, mas com a certeza de que algo tinha que mudar. 7 dias depois, ele recebeu uma carta de um escritório de advocacia. Uma tia distante, que ele nunca conheceu, tinha deixado uma herança. E o mais surpreendente é que o valor era exatamente o que ele precisava recomeçar, até o último centavo. Florence sempre dizia que o universo é matematicamente exato, e este caso confirmou isso. O último exemplo é o de Thomas K., um professor que sempre sonhou em ser escritor. Ele praticou o ritual do espelho por 21 dias consecutivos. No 22º dia, ele recebeu um e-mail de uma editora interessada em um manuscrito que ele mesmo havia esquecido anos atrás num concurso literário. Eles não apenas publicaram, mas lhe ofereceram um adiantamento de $250 mil. Para Thomas, o dinheiro era importante, mas o mais transformador foi que esta prática o lembrou de que seu talento tinha valor. O ritual não só lhe trouxe abundância financeira, mas também lhe devolveu seu propósito de vida. Esses casos têm algo em comum. Nenhum deles mudou o país, ganhou na loteria por acaso ou obteve um novo diploma universitário em uma semana. Tudo o que eles fizeram foi realizar uma prática simples em frente ao espelho com a palavra recibo. E ao fazer isso, eles mudaram sua vibração interna. Essa vibração era o que atraía pessoas, coincidências e oportunidades que pareciam impossíveis. O ensinamento de Florence é claro. Quando você repete o recebimento, você não está pedindo um milagre externo. Você está reprogramando sua identidade interna. Você está dizendo ao universo: eu me reconheço como digno de receber. E o universo responde de acordo, trazendo experiências que refletem essa dignidade. Alguns podem argumentar que tudo isso são coincidências, mas quando coincidência após coincidência começa a ocorrer em vidas diferentes, em contextos diferentes e sempre após aplicar a mesma prática, o que você tem não é mais uma coincidência, mas um padrão. Um padrão que revela uma lei espiritual. O que você afirma com autoridade diante do espelho se torna sua nova realidade. Esses testemunhos são um convite para olhar para sua própria vida e pergunte a si mesmo: o que você poderia receber se parasse de falar como alguém que espera e você começa a falar como alguém que já herdou? Que portas podem se abrir se, todas as manhãs, você olhar para seu reflexo e afirmar com convicção a palavra recebo? Esse simples ato é capaz de abrir portais internos e externos para a abundância. Mas Florence Scovel Shinn guardava um segredo ainda mais poderoso, um método reservado somente para seus alunos mais dedicados: a técnica avançada de 7 dias. Esse ritual intensificado não apenas reprograma o seu subconsciente, mas sela um contrato energético tão forte que os resultados começam a se manifestar com uma velocidade surpreendente. O princípio é simples, mas sua execução exige disciplina. Um padrão que revela uma lei espiritual. O que você afirma com autoridade diante do espelho se torna a sua nova realidade. Esses testemunhos são um convite para olhar para a sua própria vida e pergunte a si mesmo: o que você poderia receber se parasse de falar como alguém que espera
E você começa a falar como alguém que já herdou. Que portas podem se abrir se, todas as manhãs, você olhará para seu reflexo e afirmará com certeza que receberá toda a abundância que lhe é devida. O que Sara, Miguel, Linda e Thomas conquistaram não é um privilégio reservado apenas para alguns. É a consequência natural da aplicação de um princípio universal com disciplina. E o mais emocionante é que esse mesmo princípio agora está em suas mãos, esperando por você. Experimente-o. 7º passo. A técnica avançada de 7 dias. Agora você já entendeu o poder de olhar para o seu reflexo e afirmar com convicção a palavra recibo. Esse simples ato é capaz de abrir portais internos e externos para a abundância. Mas Florence Scovel Shinn guardava um segredo ainda mais poderoso. Um método reservado somente para seus alunos mais dedicados. A técnica avançada de 7 dias. Este ritual intensificado não apenas reprograma seu subconsciente, mas sela um contrato energético tão forte que os resultados começam a se manifestar com uma velocidade surpreendente. O princípio é simples, mas sua execução exige disciplina. Durante 7 dias consecutivos, você deve mudar a palavra ou frase que você coloca no seu espelho. Cada dia uma variação diferente, uma nova camada que amplifica sua conexão com a abundância. É como subir degrau por degrau em uma escada espiritual. Cada afirmação abre um nível mais alto de recepção. O primeiro dia começa com a palavra base recibo. É a semente. Representa o ato de abrir sua identidade ao fluxo universal. Não há enfeites ou acréscimos aqui, apenas o poder de receber. É o primeiro passo para quebrar a mentalidade de mendigo e abraçar a sua mentalidade de... Esta frase específica direciona energia para a sua vida material. Você não está dizendo que quer prosperidade, nem espera prosperidade, mas está se colocando no presente da abundância, como quem já a tem nas mãos, olhando-se no espelho e repetindo-a por 17 segundos. Você está imprimindo em seu subconsciente que a prosperidade já pertence a você. No terceiro dia, o fluxo se abre ainda mais com recebo abundância infinita. Aqui você para de se limitar a uma quantidade ou circunstância. Você declara que o que recebe não tem limites, que vem de uma fonte inesgotável. Sua mente, que normalmente tende a calcular e restringir, começa a expandir e aceitar essa abundância pode acontecer de maneiras que você nem imagina. O quarto dia acrescenta uma reviravolta. Recebo milagres diariamente. Esta frase convida o extraordinário a acontecer tornar-se rotina. Não se trata de esperar por um grande golpe de sorte uma vez na vida, mas sim de abrir a porta para pequenas e grandes surpresas todos os dias. Um presente inesperado, um cliente novo, um favor que chega no momento exato, uma dívida que é cancelada sem você procurar por isso. O subconsciente começa a se acostumar a ver o impossível como o normal. O dia 5 foca na origem divina. Eu recebo minha herança divina. Esta frase é profundamente poderosa porque conecta sua identidade com a ideia de que você não está implorando por nada. O que você recebe não é um presente imerecido, mas um direito espiritual. Você é herdeiro de um universo abundante e reivindicar essa herança é reconhecer o seu lugar de direito no plano da criação. O dia 6 se intensifica ainda mais com recebo mais do que imagino. Aqui você treina sua mente para aceitar que a abundância não se limita aos seus cálculos humanos. Muitas vezes acreditamos que só podemos aspirar ao que sabemos ou vemos como possível. Esta declaração abre um canal mais amplo, permitindo que cheguem oportunidades e recursos que nunca considerou. É o equivalente a dizer, sei que há mais, mas ainda não vejo. Finalmente, no dia 7, o processo é coroado com eu recebo meu destino dourado. Esta frase é o selo final, o reconhecimento de que a abundância não se mede apenas em dinheiro ou posses, mas na vida plena que você é chamado a viver. Ela fala de propósito,
de realização, de alinhamento total entre o que você é e o que você recebe. Com esta afirmação, você encerra a semana ancorando em seu subconsciente que seu caminho é iluminado e que seu destino é prosperar. Mas o ritual não termina aí. Florence acrescentou um detalhe crucial. Todos os dias, depois de usar a frase correspondente, você tinha que escrevê-la em um novo pedaço de papel e colá-la no espelho, removendo o anterior. Esses papéis não são jogados fora, mas sim estornados em um envelope lacrado. Ninguém deve lê-los ou vê-los, nem mesmo você. São como contratos de energia acumulados ao longo da semana. No final do 7º dia, a etapa final é a mais simbólica. A queima daqueles papéis enquanto agradece. O fogo, neste contexto, representa a transmutação. Assim como uma semente é enterrada para dar frutos, estas palavras escritas são libertas ao universo para se tornar experiências reais. A fumaça, disse Florence, carrega seus ordens diretamente ao campo quântico, selando seu pacto com a abundância. Por que essa técnica avançada funciona? Porque ela combina repetição, variação e simbolismo. A repetição cria hábito. A variação impede que sua mente se acostumar e perder o interesse. E o simbolismo do envelope e do fogo dá ao subconsciente a sensação de um contrato cumprido. Tudo isso gera uma coerência interna tão forte que o universo não tem outra opção de resposta. Os resultados daqueles que praticaram este método foram, em muitos casos, imediato. Uma aluna de Florença relatou que no 3º dia recebeu uma promoção inesperada no trabalho. Outro depoimento falou de uma dívida perdoada no 7º dia do ritual. E há registros de pessoas que, após queimarem seus papéis, receberam presentes, heranças ou propostas de negócios quase imediatamente. A técnica avançada de 7 dias não é um jogo simples. É uma intensificação da sua autoridade espiritual. É uma forma de mostrar ao seu subconsciente que você está falando sério, que não está tentando apenas por curiosidade, mas comprometendo-se totalmente com sua nova identidade como receptor. Em conclusão, esta prática não só multiplica a potência da palavra que recebo, mas transforma o espelho em um altar pessoal e a semana em uma jornada de transformação. Completando o ciclo e selando-o com fogo e gratidão, você terá enviado um sinal inequívoco ao universo. Você está pronto para receber não apenas dinheiro, mas a vida abundante que sempre foi sua por direito. 8º passo, o aviso final. Use-o com sabedoria. Todo verdadeiro poder vem com um aviso. Florence Scovel Shinn sabia que dar às pessoas comuns uma chave tão direta para a abundância poderia ser um presente, mas também um risco. É por isso que insistiu em algo que pode soar solene, mas vital. Este poder deve ser usado com sabedoria, porque quando você manipula as leis invisíveis sem respeito, o mesmo universo que abre portas pode fechá-los bem. A palavra recibo não é uma fórmula mágica vazia, é um decreto que move energias profundas. Quando você o pronuncia diante de um espelho, você não está apenas falando sobre dinheiro ou coisas materiais, você está declarando sua identidade. Você está reconhecendo sua herança espiritual. E quando você reivindica essa herança, o universo espera consistência de você. Ou seja, não basta receber, você também deve honrar o que recebeu. Florence alertou sobre o que ela chamou de retrocesso kármico. Pessoas que usavam esse ritual apenas para fins egoístas, sem gratidão ou consciência, poderiam experimentar ganhos rápidos, sim, mas também perdas ainda mais rápidas, como se o dinheiro entrasse por uma porta e saísse por outra. Não porque o método parou de funcionar, mas porque uma energia mal canalizada acaba desequilibrando quem a invoca. Ela relatou casos de estudantes que,
cegos pela ganância, usaram a palavra recibo de benefícios imediatos, jogos de azar, negócios favoráveis e forçados. E embora no início tenham alcançado resultados impressionantes, logo tudo desmoronou. Eles ganharam, mas perderam 2 vezes. Eles tiveram, mas com um gosto amargo. Era como se o próprio universo os lembrasse. A abundância não foi criada para escravizar-se ao seu ego, mas sim expandir o seu propósito. Aqui está a chave. Receber não é acumular, é circular. O dinheiro que chega até você sob este ritual não se destina a ser convertido não em um lago estagnado, mas em um rio que flui. Se você bloqueá-lo com egoísmo, ele irá apodrecer. Se você compartilhar com gratidão, ele se multiplica. Essa é a verdadeira sabedoria por trás da palavra recibo. Não é que você pare de aproveitar suas bênçãos. Pelo contrário, você aproveita ainda mais porque sabe que, abençoando outros, expandem seu próprio canal de recepção. O aviso também tem um componente psicológico. Se você usa esse poder com a intenção de mostrar aos outros o que você pode alcançar, você está, na verdade, semeando insegurança. Aquele que precisa provar seu valor através do dinheiro não está recebendo da abundância, mas da falta, disfarçado. E o subconsciente, que não entende as aparências, registra essa insegurança e mais cedo ou mais tarde isso se reflete em perdas. Flores insistiu. O que você abençoa se multiplica, o que você amaldiçoa retorna. É um princípio imutável. Se você usar o ritual para vencer e, ao mesmo tempo, de causar dano, essa mesma energia se voltará contra você. Não se trata de moralismo religioso, mas de simples lei espiritual. A abundância ama a harmonia e foge da discórdia. Portanto, o convite final deste caminho não é apenas para receber mais dinheiro, mas elevar seu relacionamento com ele. O que significa usá-lo com sabedoria? Significa gastar com alegria, investir conscientemente e compartilhar com gratidão. Significa entender que cada conta que volta multiplicada não é só para seu conforto, mas também para que você seja um canal de bênçãos. Quando você entende isso, o fluxo se torna inesgotável. Pense nisso. Qual é a diferença entre alguém que ganha muito dinheiro e vive com medo e alguém que recebe com confiança e paz? A diferença não está no número, mas na consciência. O primeiro acumula a partir do ego e acaba escravizado por ansiedade. O segundo recebe da fé e desfruta da liberdade. É por isso que Flores se repetiu. A harmonia é o plano divino do homem, e onde há harmonia, a abundância não chega simplesmente, ela permanece. O verdadeiro desafio, então, não é que a palavra recibo funcione, porque funciona. O desafio é como você decide vivê-la uma vez que funciona. Você vai repetir velhos padrões de egoísmo e medo ou vai usar esse poder como um lembrete de que a abundância que você recebe também é a abundância que você compartilha? O aviso final de Florence pode ser resumido em uma única frase. Você recebe não apenas para si mesmo, mas para abençoar o mundo. Essa é a chave que previne a regressão e garante que o que recebemos seja multiplicado continuamente. Porque o que você dá ao universo com gratidão retorna como uma torrente inaparável, enquanto o que você tenta segurar por medo escapa como areia entre os dedos. Em conclusão, o silêncio protege. Palavra ativa. Mas é a sabedoria que sustenta. Se você decidir usar essa técnica, lembre-se de siga sempre este princípio. Você não é um mendigo que mendiga, nem um egoísta que acumula. Você é um herdeiro que recebe com gratidão e compartilha com amor. Essa atitude é o que abre as comportas do universo de uma forma definitiva. Porque no final não é o espelho nem o papel que cria a abundância. É você, sua consciência, sua intenção e sua disposição de honrar o que recebeu. E quando você faz isso, a vida o recompensa não apenas com dinheiro, mas com algo muito mais valioso. A certeza de que você faz parte do fluxo eterno da criação, um fluxo que nunca se esgota para aqueles que sabem usá-lo com sabedoria. Chegando aqui, você já sabe. Não se trata de sorte, acaso ou fórmulas complicadas. A abundância responde a uma lei imutável, uma palavra mais autoritária, mas fé, o mesmo fluxo contínuo.
cada passo que você deu neste caminho, desde descobrir o poder do espelho, aprender a palavra proibida, praticar o ritual diário e manter o silêncio até que entenda a técnica avançada e um aviso para usá-la com sabedoria, ela tem um propósito. Lembre-se de que você nunca não era um mendigo esperando, mas um herdeiro chamado para receber. Agora é hora de selar tudo o que você aprendeu com uma declaração conjunta, clara e poderosa. Repita comigo. Dinheiro. Eu ordeno que ele flua para mim 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu os recebo com gratidão, com fé e com a certeza de que vocês retornarão multiplicados. Faça isso olhando para o seu reflexo, com a voz firme e o coração seguro. Nesse instante, você estará ativando o mais poderoso, o compromisso que você faz consigo mesmo e com o universo. Mas não quero que isso fique só na teoria. Preciso que se torne um ato real aqui e agora. Escreva nos comentários. Hoje, eu ordeno fluxo contínuo na minha vida financeira. Essa frase não é apenas um comentário. É um decreto público que sela sua decisão. E cada palavra escrita com intenção abre mais portas do que você pode imaginar. Se esta mensagem ressoou com você, inscreva-se no canal e ative o sininho. Continuaremos revelando segredos por aqui. Espirituais que transformam sua relação com o dinheiro, a vida e seu propósito. E compartilhe este vídeo com alguém que está pronto para dar o salto da escassez para a abundância. Dessa forma, você não apenas ativa seu fluxo, mas também se torna um canal de expansão para os outros. Lembre-se sempre disso. A abundância não é algo que você persegue, é algo que você recebe. Hoje você aprendeu a comandar com autoridade o que sempre foi seu. E quando você fala com fé, o invisível começa a se mover. A hora é agora receber.